Olá, bem-vindos à formação Descomplicando a Sequência Didática da Produção de Textos. Essa formação é destinada a professores de terceiros, quartos e quintos anos. Para a BNCC, o eixo da produção de texto compreende as práticas de linguagem, ou seja, estão relacionadas à interação e à autoria, tanto individual quanto coletiva. E vale para todas as modalidades de texto, escrito, oral, multissemiótico e também com diferentes finalidades e projetos. Ou seja, destacam-se então para a BNCC a interação, a autoria e as diferentes finalidades de um texto. Para a BNCC também, as estratégias da produção de texto envolvem o planejamento, a revisão, a edição, a reescrita ou redesign, e a avaliação dos textos. Então, nós precisamos trabalhar aí com as crianças essa adequação aos contextos, em que esses textos foram produzidos, o modo, se foi oral, se foi escrito, se tem imagem, se tem movimento, a variedade linguística, que aí a gente vai trabalhar a questão da cultura, as semioses apropriadas a esse contexto, enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera ou o campo de circulação desse texto. Então vejam que a BNCC ela traz alguns normativos para que a gente desenvolva sequências didáticas de produção de texto. Aqui nós não vamos perder de vista essas etapas. Então, nós vamos hoje, nessa formação, falar um pouquinho sobre o planejamento de texto. O planejamento de texto, ele envolve 3 etapas. Por quê, o que e para quem se escreve, como eu posso escrever esse texto e onde eu posso escrever esse texto. Então, são questões que vão contextualizar e trazer sentido para as crianças no momento de produzir um texto. Então, vamos pensar como é que a gente pode contextualizar a atividade. Então, por quê? Nesse momento é onde a gente vai consolidar o significado da atividade. Qual é a intencionalidade com essa atividade? O que você, professor, quer alcançar com essa atividade? E que sentidos esse tipo de atividade pode gerar, significado no estudante? Uma coisa é eu propor para a criança um conto. Outra coisa é a criança compreender, fazer sentido para ela o que é um conto e para que ela vai escrever aquele conto, Depois a gente vai conversar sobre o que se escreve. Então, depois que eu contextualizei, mostrei a importância dessa escrita, com a intenção de escrever essa produção que a gente vai fazer, o que vai ser escrito? Um bilhete? Uma mensagem na rede social? Um e-mail? Uma carta? Um comentário em um post? Vejam que todos esses que eu citei, eles fazem parte de uma mesma esfera. Porém, as formas de escrever é muito distinta. Um bilhete não é igual a uma mensagem na rede social, muito menos igual a um e-mail, que é diferente também de uma carta, que é diferente de um post de um comentário ali num post. Então veja que eu estou na esfera da comunicação aqui, entrando nesses meios de comunicação, me comunicando com o outro. Porém, o jeito desse texto, a estrutura que ele tem, o suporte em que eu vou escrever ele é diferente. Um poema vai trazer outra estrutura, outro jeito de escrever. Então, desenvolver com a criança o que se escreve, como que isso aparece na vida, ali na realidade social em que ele está imerso, é muito importante. Porque eu vou criando repertórios de como é esse gênero. Independente do repertório que a criança tenha
de ideias para criar o texto, eu também preciso trazer para ela, né, um repertório do como que eu vou fazer esse texto, qual estrutura ele precisa ter, em que suportes ele vai aparecer, para que ela não escreva no lugar de uma carta um bilhete, no lugar de um bilhete um post, né, um comentário aí de uma imagem numa rede social, por exemplo. Então é muito diferente e isso precisa ser desenvolvido com elas, precisa ser mostrado. E para quê? Ou para quem eu vou escrever esse texto, né? Para que eu vou produzir esse texto? Eu vou produzir para comunicar, é uma linguagem. Para informar, é outra linguagem. Para encantar, eu vou usar adjetivos, eu vou usar pontuação diferente, de uma outra maneira, né? Porque eu preciso que a emoção esteja no texto. Então vejam que cada tipo, gênero textual precisa ser desenvolvida com a criança essas especificidades. E que muitas vezes a gente se preocupa em ampliar o repertório de palavras, né, de ideias, mas esquece de trabalhar também a construção do repertório dos conceitos que estão aqui envolvidos. Então é nesse sentido que a formação vai seguir. Então, contextualizando o porquê, né, o que e, né, para que se escreve. Então, o próximo passo agora é o como se escreve. Então, eu tenho, para saber o como, eu tenho tipos textuais e gêneros textuais. E conforme o gênero textual, é o tipo de texto que eu vou usar. Então, se eu vou escrever um romance, uma crônica, um conto, uma novela, uma fábula, uma piada, né, uma história em quadrinhos, eu vou usar o tipo narrativo. É uma narração de um fato. Pode ser fictício ou não. Mas se eu for escrever um diário, um cardápio, um classificado, um currículo, eu vou precisar descrever detalhes. É diferente o tipo de texto. Então, além de trabalhar com a criança a estrutura, o suporte, eu também preciso trabalhar a linguagem que vai estar sendo usada para esse texto. Quais as especificidades, quais as características que ele tem, como ele é escrito. Isso é muito importante também. Então, é um outro repertório que eu preciso criar com as crianças. Então, vejam, eu já tive que explorar muitos textos daquilo que eu quero que elas produzam. Agora nós vamos o quê? Aprofundar nesses textos, grifar, marcar o que eles têm em comum, criar cartazes dos nossos achados, do que os textos têm em comum, do que eu percebi em um, percebi em outro, como eles começam, como eles terminam. Então eu vou construindo isso com a criança a partir desse exercício de criar esses diferentes repertórios. E aí, quando ela for produzir, ela vai poder o quê? Utilizar de toda essa pesquisa para poder melhorar o próprio texto. Então, definido o tipo e o gênero, que estrutura é essa? Então, como que é uma bula? Vamos investigar, né? Como é uma poesia? Como é uma fábula, né? Onde que esses textos aparecem? Onde eu acho a bula? Eu vou achar a bula num livro de histórias para criança? Né? Eu vou achar uma poesia num livro de receitas? Então a gente vai trabalhando com eles. Onde é que a gente encontra? E aí a gente pode listar. A bula é encontrada, né? Hoje a gente encontra no Google, hoje a gente encontra nas caixas de remédio. Então veja que interessante que é fazer essa pesquisa com eles, mostrar para eles que cada coisa tem o seu lugar, né? Que cada coisa tem uma estrutura e vai trabalhando com eles e vai registrando todo esse caminho, né? Como eles são escritos? Será que uma bula tem parágrafo? E uma poesia tem? Mas a bula e a poesia são escritas da mesma maneira? E a fábula? Ela tem versos? Será que a fábula tem verbos no imperativo? Então vai fazendo essa investigação com eles e grifando, comparando um gênero com o outro, né? Quais desses textos têm personagem?
Quais destes textos têm narrador? Vamos separar? Então a gente começa a classificar os textos segundo as características que eles apresentam. Com isso, as crianças vão explorando essa complexidade antes que a gente proponha a escrita. Então, ela vai conhecendo o texto de uma outra maneira, por uma outra perspectiva que antes ela ainda não conhecia. E aí, explorando o gênero textual. Então, por exemplo, a gente pode usar a fábula. Então, explorar com as crianças diferentes livros de fábula, solicitar que cada um, com livros diferentes, né, possam destacar ali o que eles encontram de igual na estrutura do texto. Será que esse texto contém título? Será que ele é escrito com parágrafos? Será que tem animais em todos eles? E aí vai criando cartaz, vai criando anotações com esses dados. Aguça a turma a olhar para o texto de uma outra maneira, né? Esse tipo de texto fábula, ele pode aparecer em livros, filmes, no material didático que a gente usa. Onde será que ele pode aparecer mais? Será que eu posso ter um podcast de fábula? Então vamos investigar onde é que a gente pode encontrar esse tipo de texto. E aí a gente pode propor uma roda da conversa, realizar a leitura de uma fábula, perguntar para que ela serve, depois de toda essa pesquisa feita, onde que eles encontraram fábula. Tudo isso é muito importante para construir esse repertório, que é o repertório do conceito, e que é muito importante para a criança. Depois a gente pode reunir as ideias, né, de como se escreve uma fábula. Então aí a gente vai aprofundar para uma outra questão, né? Como que eu escrevo uma fábula? Como será que os diferentes autores que a gente está olhando aqui escreveram essa fábula? Então cada criança pode ter um livro de fábula na mão diferente uma da outra, né? Ou fichas que você, professora, já preparou com antecedência para essas crianças. E aí eles podem construir com você uma tabela como essa que eu estou colocando aí no exemplo. Então, eles vão colocar o nome da fábula, que cada um leu. Como que é o primeiro parágrafo dessa fábula? O que ele aparece? Ela não vai copiar o parágrafo, mas ela vai dizer o que tem nesse parágrafo. Ah, no primeiro parágrafo ela descreve como é o animal que vai participar, que vai ser personagem da história. E no segundo parágrafo? Ah, no segundo parágrafo é a aventura que ele vive, acontece alguma coisa, tem uma situação problema, né? Tem um conflito ali, tem uma confusão. O que acontece nesse segundo parágrafo? E no terceiro parágrafo? Ah, no terceiro parágrafo, um tenta se dar bem, o outro consegue descobrir, né, a resolução do problema, né? Então eles vão com as palavras deles. E moral? Todas as fábulas têm a moral escrita? Aqui não tem moral escrita. A gente consegue perceber que tem uma moral dentro dela? Então tudo isso vai sendo escrito para eles. Depois disso feito, e com toda essa estrutura na mão, para a criança escrever uma fábula fica muito mais fácil, reescrever uma fábula, porque ela já vai ter desenvolvido conceitos que antes para ela era só pôr as ideias no papel. Agora não, as ideias têm uma organização para colocar no papel, tem um jeito correto de pôr no papel. E ela participou de diferentes situações e que ela analisou isso. Isso é muito importante para a criança poder produzir um bom texto, né? Então, olha lá, ó, título da fábula analisada, só para a gente retomar. O que o autor narra no primeiro parágrafo, ele descreve personagens, lugar, né? Tudo que a gente discutiu, olha lá. O que ele fala no segundo parágrafo? Uma ação, um conflito, ele narra de que maneira os animais falam, tem narrador, né? E no terceiro, o problema é solucionado, alguém é punido, né? E aí se tem a moral ou não tem a moral, tá bom? Então, após toda essa exploração, é hora de criar com os alunos um roteiro para produção de texto. Veja que a gente já meio que construiu esse roteiro lá anteriormente, mas a gente construiu analisando fábulas já bem escritas. Agora a gente vai construir com as crianças o roteiro da fábula que elas vão produzir. Então, o que não pode faltar numa fábula? Como devemos organizar o texto de uma fábula? Cria com a criança esse roteiro, vai ser bem interessante, eles vão gostar muito. E aí, como a gente estava pensando nas estratégias da BNCC,
vimos as estratégias de planejamento hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de revisão, depois mais um para edição e assim por diante. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!